Primeiro Reis 19:19. Primeiro Reis 19:19, todo mundo achou? Diz assim, aliás, vamos orar antes de ler a palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, consagramos a ti as nossas vidas, a leitura da palavra, que os nossos ouvidos estejam cativos em obediência à voz do teu Espírito, que a tua presença flua neste ambiente, que todo valente seja amarrado no abismo e todo qualquer tipo de atrapalhação, e que de mim flua apenas aquilo que aprovere teu Espírito e nada mais. Só tu é o Senhor e ninguém mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. 1 Reis 19:19. Partiu, pois. Babaram aí, é? Babaram aí, é? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou e ele lançou a sua capa, o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta. Como é que está na sua tradução, pastor? Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. É assim que está aí, de vocês? Como é que está aí? Vai e volte, respondeu Elias. E a sua aí, fala. Vai e volta, porque eu te... Você, menino. Mesma coisa. Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o que ele fazia com Elias? Servia. Amém? Pode se assentar. Amém? Quer uma bala aí, Lu? Quer uma bala? Pronto. Alguém quer mais? Aproveita que tem poucos. Que se tivesse mais eu não oferecia não. Porque aí também, né? Aí acaba. É porque assim, a gente acaba. Deixa eu contar pra vocês. A bala é uma estratégia. A gente para tanto. E a gente vai falando. E aí no final a gente vai falar com vocês. Mas legal, né? Cheio da unção e com mau hálito. Não pode. Não é uma boa combinação. Hoje nós vamos falar sobre: você sabe o que aconteceu contigo? Nós vemos um grande segredo em toda a caminhada nossa cristã, a nossa caminhada com Cristo. O segredo da caminhada com o Senhor é exatamente isso: você saber o que Deus fez com você. É você saber o que Jesus fez com você, não por você. Entenda bem. Não é o que Jesus fez por você, não é o que Ele te deu, é o que Ele fez com você. Entendeu? Você sabe o que aconteceu com você? Você sabe contar em poucas palavras o teu testemunho e o que aconteceu com você? É mais ou menos assim: eu era isso
Mas Jesus me alcançou, me transformou e hoje eu sou isso. Não estou assim 100%, né? Então você sabe contar aquilo que Jesus fez com você? Porque esse é o grande segredo, nós estamos convictos do que aconteceu conosco. E o próprio Elias olha para Eliseu e joga a capa e diz: você sabe, vai, pode ir, volta depois, porque você já sabe o que aconteceu com você. Você já sabe o que eu fiz com você. Você já sabe o que aconteceu. Em outras palavras, você já sabe o que aconteceu. Quando a presença de Deus se manifesta, quando o Espírito Santo foi atrás de você, porque não foi você que veio, foi o Senhor que foi atrás de você, você sabe o que aconteceu com você, e muitas vezes até sem palavras. O fato da presença se manifestar, há um constrangimento no nosso coração muitas vezes, e você sabe o que aconteceu. Então, sem palavras, ele joga a capa, sem muito nhenhenhê, sem muita explicação, não sabe o que é, que o chamado, não, ele jogou a capa, Eliseu entendeu, posso ir me despedir? Pode, vai lá, e glória a Deus, e foi e seguiu. Porque às vezes as pessoas ficam querendo, não, sabe como é que é? É porque eu tenho que ir, é porque tem tanto problema na minha vida, é porque tem tanto ir, é porque meu casamento, é porque tem o trabalho, é porque é a obra de Deus, eu não consigo fazer dessa maneira, dessa outra, é porque, veja bem, veja isso, porque segundo o cálculo, meu amigo, não tem cálculo humano não. Não vá, quem te chamou é quem te sustenta. Quem te chamou, ele te chama e ele não chama ninguém perfeitinho, não. O maior erro das pessoas que retrocedem, que abandonam o chamado, o maior erro das pessoas que abandonam aquilo que Deus chamou elas para fazerem, é achar que a vida delas precisa estar perfeitinha, bonitinha e tal. Nem a minha vida não é perfeita. Eu estou falando de mim. A minha vida não é perfeitinha, tudo. Acho que a maioria aqui, todo mundo já foi na minha casa. Já foi? Não foi? Não foi? O senhor Joca foi. Pois é, a senhora precisa ir tomar um café. Oxe, está convidada agora. Mentira que a gente já convidou, sim senhora. Tá inventando moda. Está convidada agora para tomar um cafezinho, um bolinho. Eu sei fazer como é que chama aquele negócio? Uma panqueca doce, maravilhosa. É a dona Margarida, tá, Lucas? Lulu, não empolga não. Ele já quer ir comer. Já falou de comida, ele pode estar pensando em qualquer outra coisa. A antena tá ligada. Minha vida não é perfeita. Sabe por quê? Porque Deus não chama ninguém assim. Senão ele não chamava ninguém. Já começa por aí. Quando ele chamou Abraão, sai da terra da tua parentela, lugar eu não vou te mostrar. Abraão estava numa terra idólatra. Já começa por aí. O único que ele chamou que era perfeito era Adão, e depois zangou tudo. Tem o segundo perfeito que ele chamou, e que deu certo, e que na cruz disse está consumado, e nos lavou com o seu sangue, e cumpriu o propósito. Fora esse, não. Quando ele chama Moisés estava 40 anos e já tinha derramado sangue já. Só para você ter uma ideia. Matado o egípcio. Então, não espere. O pior erro das pessoas. Não, é porque é minha vida. Aí a luta aperta. Olha a visão. Elas começam a trabalhar para o Senhor e cumprir o chamado e fazer as coisas para o Senhor as chama e começa a levantar. A luta começa a apertar. Porque o diabo sabe que você é um instrumento escolhido do Senhor.
Então vem tentação, vem coisa para te fazer cair no pecado, vem seta demoníaca, vem um monte de coisa para querer te atazanar, e tudo isso é para te fazer retroceder. E tem gente que fala, não, eu vou parar porque aí a luta para. O engano terrível. A pessoa para, tira a mão do arado. Irmão, quem foi chamado para o arado, tira a mão do arado. Você tira a mão do arado, você tira a mão do arado e ao mesmo tempo vai saindo da presença, vai retrocedendo da presença, porque uma coisa está conectada à outra. Não que o teu trabalho substitui a sua busca, não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa está conectada à outra, porque você está realizando, fazendo, você se consagra, você busca o Senhor. Então a pior besteira é as pessoas acharem, não, eu não vou fazer porque senão a luta vai acabar lá na minha casa. Engano. É o pior engano. É aí que eu tiro a mão do arado, saio da presença, é aí que o diabo vai ter espaço para entrar mesmo. Porque aí o que acontece? Olha só, e eu já vi isso, eu não estou falando do que eu não sei não, viu? Eu estou falando de coisas que eu já vi dezenas de vezes nesses 23 anos. Não 23 anos que eu tenho. 23. Não, os 23 anos que eu aceitei a Cristo. As pessoas tiravam, não, eu preciso trabalhar. Aí ia para trabalhar, aí, não, eu não posso realizar o ministério, aí saía do altar. Pessoas que saíram do altar porque precisava trabalhar. Aí, não, agora eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso resolver minha vida. E aí tirava a mão do arado, sabe o que aconteceu? Saíram da presença. Por quê? Porque se eu não estou realizando o ministério, o que acaba muitas vezes acontecendo? Então, eu não preciso mais me consagrar como eu me consagrava antes. Eu não preciso, porque o dia da minha escala não tenho escala. No dia da minha escala eu me consagrava, eu jejuava, eu me separava do Senhor. Como eu não tenho escala nenhuma, como eu não tenho compromisso nenhum, então eu não preciso me consagrar tanto assim. Eu já não preciso orar tanto assim. E as pessoas vão retrocedendo, até chegar o momento de sair da presença. Pastor, você já viu isso? Dezenas de vezes. Várias vezes. Pessoas que estavam do meu lado, no altar, que o Espírito de Deus usava poderosamente a voz da pessoa para tocar a vida de outras pessoas. E aí se decepcionou com não sei o quê, Gente, na boa, o nosso modelo é Jesus. Então, o Senhor não te chamou para você retroceder. O Senhor te chamou para você perseverar e não tirar a mão do arado e entender que Ele tem um propósito na tua vida e que Ele quer usar você. E isso você precisa entender e não retrocede só quem entende o que Ele fez, não por você, o que Ele fez com você, o que Ele mexeu no teu interior, a salvação que Ele produziu no teu interior, a transformação que Ele fez dentro de você. Então, o Espírito Santo quer ungir e tem ungido muitas vezes pessoas para testemunhar mesmo, para dar testemunho, para ir adiante, para perseverar, para, a luta aperta, irmão, mas persevera em nome de Jesus e vai seguindo, porque vai sorrindo, sabe? Passando pela prova, dando glória a Deus. Entendeu? É isso. Mas isso é uma coisa que eu já ouço há muitos anos já isso. Fazem quase uns mais de 20 anos que eu ouço isso. Né? Não tem aquela coisa, a pessoa, esse dia, eu vou pedir liberação, acho que eu não vou hoje não. E naquele dia que a gente queria pedir liberação, aí, não, mas eu não quero, não vou ir para o altar, não vou fazer nada. Aí naquele dia, não era exatamente aquele dia que Jesus mais falou, mais usou a gente, mais falou conosco, não era?
Quem é que nunca pensou nisso? Já vi isso várias vezes. Não, irmão, é naquele dia, já vi. Não, irmão Diego, é naquele dia que você não quer ir, aquele dia que bate a fraqueza, bate não sei o quê, é aquele dia que Jesus mais quer te usar, mais quer falar com você, mais quer fazer o rebuliço. É assim, não é? Não é? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo que está aqui. Não tem aquele dia que bate uma preguicinha assim? Ah, hoje mesmo. Aí eu tava lá com a pastora, no bar das cobertas, assim. A gente tinha acabado de tomar um cafezinho e tal. Aquele cafezinho no final da tarde, dona Margarida. Aí ela, debaixo das cobertas. Aliás, eu já te falei, mas vou explicar de novo. Ela não está podendo vir por conta que ela está fazendo, finalizando as provas dela. E os cursos é à noite agora. Por quê? Porque diante de toda essa rotina doida da gente, de aconselhamento, de sair tarde, não sei o quê, ela não conseguiu estudar direito e acabou bombando em 2 provas. E a gente teve que pagar de novo para depois ela fazer de novo. Então a gente, na verdade, acabou saindo no prejuízo, entre aspas, né? Tudo isso por causa do quê? Por causa do reino, por causa da obra de Deus. Mas a gente faz de novo, não tem problema. Eu não estou reclamando, não, mas estou explicando para vocês porque que ela não está aqui. São preços que nós precisamos pagar. E ninguém obriga a gente a pagar, mas nós somos satisfeitos por pagar esse preço. No início da igreja, quando nós fizemos um compromisso com o Sr. Carlos, e todo mundo sabe aqui da história, mas vale fazer as ressalvas, que ele simplesmente, nosso primo pastor, que nos separou para ser pastores aqui, falou assim, ó, simplesmente, ó, eu não vou conseguir mais dar continuidade, vocês verem o que vocês vão fazer com as vidas, se vocês vão voltar para casa de vocês, ou se vocês não vão continuar lá. Então, tudo bem. Pedi alguns dias para o Sr. Carlos, se a gente for ficar ou não, a gente paga esses dias, né, avulso. Aí a gente sentou com ele, tudo bem, o senhor confia? Confia, a gente sem depósito, a gente não tem depósito, a gente não tem fiador, a gente não tem nada. Amém, vocês podem ficar, eu confio em vocês. E o Senhor tem nos conduzido até aqui. E naquele dia, até então, a gente tinha só o aluguel para pagar, faltava o aluguel e ia vencer na próxima semana. E aí eu tinha um contrato, já estava ali nos trâmites de fechar, era exatamente o contrato que a gente precisava, e naquele contrato, só que a gente tinha que fazer uma escolha. E nós éramos em poucos naquela época, não era? Acho que nem o Flavinho tinha chegado ainda, né? Era só eu, Fauna, Carol e companhia, e a minha família. Acho que nenhum de vocês estava aqui. Nem a pastora Raquel, só. Nem a Ana Paula. Mas ela não estava ainda. Eu, Fauna e Carol. Meia dúzia de gato pingado, acho que a presbítera Rosana também estava. Aí a gente chegou, conversou com ele e aí a gente ia fazer uma escolha. Aquele contrato era exatamente o valor do aluguel na época. Só que se a gente desse aquele valor, né? Não ia comer, não ia fazer nada. E aí eu falei, ai Jesus. Aí, vamos, amor, vamos fazer. Eles fizeram, vamos. A gente não tinha tanto desejo lá atrás, quando a gente era do outro ministério, não tinha tanto desejo de entregar valor e tal. Agora eis a oportunidade. Tá bom, então vamos. E assim, seja o que Deus quiser. E graças a Deus, eu tenho certeza absoluta. Vocês têm certeza absoluta que a gente não morreu de fome. A gente está aqui. Né? E glória a Deus, irmão. São preços que a gente tem que estar disposto a pagar. Cada um tem o seu preço a pagar. Amém? Cada um. É noite sem claro, é madrugada. Nos primeiros meses já, primeiro ano, lá 3 e pouco da madrugada, de repente o celular toca de uma irmã passando por uma situação no casamento que o marido agrediu e não sei o que. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Já os primeiros testes do pastorado.
E glória a Deus, são preços que a gente precisa estar disposto. É óbvio que o mesmo preço que eu pago não é o mesmo preço que você precisa pagar, porque são condições diferentes. Mas todos nós precisamos estar dispostos a pagar um preço. Porque quem paga um preço tem o galardão, tem o privilégios que só o Senhor dá para aqueles que perseveram. Meu irmão, é só você observar na palavra de Deus todos aqueles homens e mulheres que perseveraram. João perseverou aos pés da cruz, e lá no Apocalipse, quando ele pensava que mais não ia dar mais nada, sozinho na ilha de Patmos, preso, de repente ele ouve uma voz, como voz de trovão, era Jesus chamando, e de repente no versículo, no capítulo 4, eis que vi uma porta aberta no céu, e dizendo, sobe para cá, porque eis te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Ele perseverou, porque ele perseverou, ele teve o privilégio de ver as coisas grandiosas que hoje nós lemos. Só que a gente leu, ele viu. A gente lê, ele viu. Tiago, a gente lê, mas João viu. João viu 7 castiçais de ouro. De Deus, João viu. E eu também quero ver. João viu. Daniel perseverou, pagou um preço por orar 3 vezes ao dia? Pagou um preço ou não pagou? Teve que ir para a cova dos leões, não foi? Misael, Ananias e Azarias pagaram um preço, não pagaram? Detalhe, não tinha só os 3 ali de Israel. Todo mundo que estava ao redor deles também era de Israel. Porém, só os 3 perseveraram e pagaram um preço. Só que também viveram o privilégio de ver o próprio Cristo Senhor lá no meio do fogo com eles. E os únicos que puderam sair do meio do fogo e contar o testemunho. Nós fomos jogados no meio do fogo, mas nós saímos de lá. Você está entendendo o que é pagar um preço? Quem paga um preço? Por isso você fala, nossa, mas a pessoa é tão usada, nossa, mas fulano de tal, isso, aquilo, outro. Pagou um preço, irmão. É muitas renúncias, é muitas noites em claro, é muitas manhãs, madrugadas passadas em oração, é ter preço de renúncia da carne, de cruz carregando dia após dia. É muito preço pago, que isso nos dá privilégio que só vem do alto. Moisés, porque pagou o preço de seguir e de obedecer a voz do Senhor, pôde ver o Senhor face a face. Abraão, porque obedeceu ao Senhor, seguir e obedecer ao Senhor, teve o privilégio de ser chamado pai da fé. De ver o Senhor, de comer e se assentar na mesa com o próprio Deus. O senhor me espera aqui que eu vou lá fazer uma comida para o senhor, para a gente comer junto. Espera. E foi lá, preparou. Quando voltou, o senhor estava lá esperando ele. Gente, as coisas são privilégios. Mas são privilégios para quem persevera. Quem paga está disposto a pagar um preço. Quem é que está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto a pagar o preço, pode ter certeza. Porque o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, darei de comer do maná escondido. Aquele que vencer, farei coluna no baluarte do templo do meu Deus. Aquele que vencer, jamais sofrerá dano na segunda morte. Aquele que vencer, eu darei uma pedrinha branca, qual está escrito o seu nome. Aquele que vencer, eu o representarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu.
Aquele que vencer assentará no trono comigo. É aquele que vencer, é aquele que chegar até o fim, é aquele que perseverar. Irmão, chamado, tem as lutas, tem os preços para pagar? Tem. Tem as lutas, tem as dificuldades, tem as muitas vezes, o dia que você está triste, parece que você está sozinho. Quem nunca sentiu isso aqui? Sozinho, parece que você está sozinho, irmão. Parece que você está ali sozinho. Parece que você está fazendo, parece que ninguém te entende, parece que chega na igreja, parece que está todo mundo com a vida feliz, maravilhosa, e parece que só a sua vida está danada. Mas não é. Sabe por quê? Porque nos dias de solidão, nos dias de solitude, não é solidão, é solitude, porque nunca estamos sozinhos. E Jesus nos disse: eis que estarei convosco até o final dos séculos. A gente nunca está sozinho. Tem alguém nos assistindo nas nossas fraquezas. Nos dias de preço pago no nosso chamado, tem alguém nos assistindo nas nossas fraquezas. Então nós fomos alcançados das trevas para a luz. Éramos escravos do diabo. E escravo não tem vontade própria. Nós estávamos assim, mas o Senhor nos resgatou e nos fez testemunhas do Evangelho. Testemunhas da sua glória. E diante de tudo isso, nós vemos pessoas ainda nessa altura do campeonato, voltando atrás. Eu conheço uma pessoa muito usado por Deus, um instrumento maravilhoso, mas não está mais na presença. Sabe, alguém assim, que do altar tocava, cantava, adorava, pregava, ministrava, sabe? Tinha aquela coisa de agregar pessoas, quando pregava, tinha autoridade do Senhor na vida da pessoa, mas a pessoa escolheu ir presa e não se abriu para ser tratada. Porque tinha situações de pecados que a pessoa não queria só passar um pano, não queria ser liberta. E ao mesmo tempo, caiu num sofisma, numa mentira do inferno, e aí acabou. Eliseu, quando ele recebe a capa, ele sabia que ele estava sendo chamado por Deus. E isso significa que era algo sério. Não era qualquer coisa. Não era uma capinha. Se eu jogar isso aqui, ó, fazer isso aqui, pro Tiago, é só um pano. Porque as coisas, entenda, Eliseu não fez, pega aí porque a minha capa tem poder. Foi isso? Não. Propósito. Você está entendendo? Propósito. Tanto é que quando ele joga a capa, Eliseu pega e fala. Ou seja, sabe aquela coisa do tum? Ninguém disse nada, mas todo mundo entendeu o que aconteceu? É isso. E ele sabia que era Deus, apesar de Elias ter jogado a capa e Eliseu pegado, mas quem estava chamando Eliseu era aquele que havia chamado Elias. Elias joga a capa, mas o chamado e o sustento vinha do alto. Está entendendo? A mensagem era do alto, o chamamento para Eliseu naquela hora era do alto. De modo que você pode ouvir através da minha voz, eu pregando e falando, é para você perseverar, é para você isso, mas quem está te chamando é o do alto, é o Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de dúvida. Outra coisa que Eliseu entendeu, não tinha volta. Então Eliseu ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha uma decisão a tomar.
E o próprio Jesus disse, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não é que é apto, não é apto para o chamado. Não, não é apto nem para o reino de Deus. Irmão, e quando olha para trás, não é só você olhar para trás. É você olhar e retroceder e ir cada vez mais se distanciando. O que aconteceu com a mulher de Ló que olhou para trás e que desejou para trás? O fato de, gente, os gestos, a nossa mensagem, aquilo que nós fazemos corporalmente, apenas descreve aquilo que está no nosso interior. O fato aquela mulher ter olhado para trás, significava onde estava o coração dela. O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Então, não olhe para trás. Eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Jesus te chamou, não fui eu que te chamei. Jesus chamou o Tiago, chamou o Lulu, chamou o Flávio, chamou a Sara, chamou o Zé Carlos, chamou o Lucas, Mateus, chamou o Fauner, chamou a Cris, chamou a Célia, chamou a pastora Raquel, chamou a Andressa, chamou o seu João que não está aqui, chamou a dona Margarida, chamou o Diego, chamou todos os outros que não estão aqui, que fugiram do culto. Não fui eu. Sabe qual é o papel de pastor? Não é ungir, não é chamar ninguém, não. O papel de pastor é apenas reconhecer aquele a quem Deus já chamou. Entendeu? A terceira coisa é responsabilidade de Eliseu. Sabe qual é o maior ensinamento disso aqui? É que quando Elias chega onde Eliseu estava sentado na sombra e água fresca. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Era isso que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava de boa na lagoa? Com a palhinha assim na boca. Ah, minhas juntas de boi aí, ó. Não. Sabe por quê? Porque Deus não chama ninguém desocupado. Quando Deus chamou os apóstolos, o que eles estavam fazendo? Mateus estava colhendo os impostos, estava trabalhando. Pedro, Tiago, João, lá, os pescadores estavam trabalhando. E o que Eliseu estava fazendo? Estava lavrando, estava nas juntas de bois, estava lá trabalhando. Porque Deus não chama ninguém desocupado, não, meu filho. Sabe por que Deus não chama ninguém desocupado? Porque se a pessoa não consegue ter responsabilidade com aquilo que é terreno, como que ela vai ter responsabilidade com aquilo que é do reino de Deus? Tá entendendo? Então, Deus não chama, não. Deus chama e nos sustenta. Deus nos chama e nos sustenta. Vou repetir, Deus nos chama e nos sustenta, Zé Carlos. Mas quem tem responsabilidade, a quem muito é dado, muito será requerido. Então, meu amigo, o Senhor nos dá, é um privilégio, mas tem que ter responsabilidade. Quarta-feira, sexta-feira, eu estou aqui. Domingo, também. E se por algum, não por motivo de força maior, como eu já ouvi isso, e me dava nos der, mas por alguma razão eu não posso vir, eu comunico, eu vejo se tem alguém que possa ministrar no meu lugar. E mesmo assim, às vezes eu falo, penso, hoje eu vou mandar alguém, e o Senhor fala, não, é você mesmo. Não tem nada de mandar os outros. Vou mandar Cristo ministrar no meu lugar, que ele já cheio do poder, da autoridade. Vai lá, vou mandar o Tiago. Já está aí fazendo teologia, já está cheio das palavras. Vou mandar o Lucas, cheio do poder. E aí o Senhor fala, não,
és tu, Brutus. É você mesmo. Por isso é necessário ter responsabilidade. Por isso que Eliseu não largou nada lá para trás. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Então deixa eu ir beijar o meu pai e minha mãe. O que é isso? Dar satisfação. Responsabilidade com o nosso chamado. Porque tem gente também, na época que a gente viu, os jovens, eles iam, passavam o dia na igreja, tal, assim, né? E não tem nada, né? Só que a gente precisa entender que, né? É mais ou menos assim. O jovem quer fazer a obra de Deus, vai fazer e tal. Amém. Faça a obra de Deus. Mas faça a obra de Deus lá na sua casa, lavando a louça para sua mãe também. Entendeu? Passando pano, arrumando sua... Como é que fala? Arrumando sua cama. Não, o cabra não conseguiu. Tem um livro muito interessante que eu já li. Sabe qual é o nome do livro? Arrume sua cama. E esse livro, quem escreveu foi um general da Marinha Americana. E ele escreveu esse livro dizendo que a primeira tarefa do dia, se você tiver disposição, ele falou assim que a primeira tarefa do dia que ele faz é arrumar a cama dele. E não é arrumar, não, é arrumar bonitinho, esticar o lençol bem, sabe? Travesseirinho, dobrar as cobertas, deixar no pé, assim, né? E aí ele fala assim, se você não conseguir cumprir a primeira tarefa do dia, como que você vai querer fazer coisas grandes se você não consegue nem arrumar uma cama? Nem cumprir uma coisa simples que é arrumar uma cama. Entendeu? Logo, se você tem disposição e arruma a cama, você automaticamente vai conseguir ter disposição para fazer uma primeira tarefa, a segunda, a terceira, e assim, tendo disposição para seguir o seu dia. Então, é responsabilidade. Quem é marido, quem é casado, a mesma coisa. Eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, fui atender tal, pessoas tal. Cheguei lá do Morumbi. E aí cheguei em casa, a Angélica estava lá, no estudo dela tal. Aí eu cheguei, trouxe mistura. Faz pra mim e tal. Né? Eu ainda falei, eu mandei mensagem para ela, adianta o arroz. E acabei esquecendo de mandar. Aí não tinha nada. Aí tinha um pouquinho de arroz, fui lá, esqueci o feijão, fiz lá a farofinha que eu gosto de fazer. O feijão já estava todo, fiz a mistura e levei para ela. Né? Estava morrendo de fome, não sei o que e tal. E comemos. Ajuda, responsabilidade a entender que a casa não é só dela. Se eu tenho e consigo fazer, eu posso fazer também. Eu tenho. Você entendeu? Responsabilidade. Se nós não temos responsabilidade, não conseguimos ter responsabilidade com coisas simples que é terreno, de cotidiano, do dia a dia, como que a gente espera ter responsabilidade com as coisas sobrenaturais, com as coisas do reino, com o chamado? Tá entendendo? Então, responsabilidade, ele não simplesmente largou lá. Não, ele foi dar satisfação para os pais dele. Ele foi beijar, ele queimou lá a parte dele, a parte que cabia dele. Depois ele não queimou tudo, não. Ele queimou a parte que cabia dele lá. Deus fez churrascada para todo mundo. Lulu já foi esse churrasco. Foi lá nos tempos de Eliseu. Não tem mais carne para você comer. E aí fez lá o que era necessário e tal. Para quê? Para não deixar pendência nenhuma para trás. Porque ele sabia que ele não ia voltar mais. Então é responsabilidade. E nessa porção do Espírito, o Espírito nos diz, vai, porque você já sabe o que eu fiz com você. Vai nessa tua força, homem valente, porque eu já sei que o Senhor, você já sabe o que eu fiz com você. Vai nessa tua força. Que força, pastor? É nessa força que você sabe que você nem sabe o que você tem, mas eu coloquei em você. Vai nessa tua força. Que força? Nessa força que você não sabe que você tem, mas eu coloquei em você.
Então, vai porque o Senhor já tem construído, já tem feito uma obra em você. E você vai ser testemunha daquilo que Deus é poderoso para fazer. A primeira coisa é fiel e obediente ao chamado é igual a sustento de Deus. Fidelidade e obediência ao chamado é igual a sustento de Deus. Se eu e você somos obedientes, não, hoje eu não vou, porque isso, porque aquilo outro. Pare de dar desculpa, seja fiel e obediente ao chamado, porque não foi eu, não foi o pastor Diego, não foi o pastor Gisele, não foi ninguém que te chamou, foi aquele Criador dos céus e da terra que te chamou, e ele te chama, e ser fiel, e ser obediente, e vai ter sustento na tua vida. Muitas pessoas ficam frustradas, acham que estão dando errado isso aqui. É obediente ao chamado? É fiel ao chamado? Não, então. Sempre vai faltar alguma coisa, irmão. Quando nós não realizamos o nosso chamado, aquilo que Deus... Sabe o que é chamado? É você fazer na terra aquilo que Deus te chamou para fazer antes do ventre da tua mãe. O que ele disse para Jeremias? Jeremias, segundo a ordem, segundo era para ele ser sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, e segundo o costume judaico religioso, era para os filhos dos sacerdotes adquirirem e herdar o ofício. Mas ele disse, Senhor meu, não diga, eu não passo de uma criança, não digas não passo de uma criança, porque antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei e te constituí profeta para as nações. Então é antes do ventre, meu. Pastor, mas aí tá falando só de Jeremias, vamos passar o 189. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já havia escrito todos os seus dias no seu livro. Todos os dias. Isso significa que o que acontece na nossa vida, mas aquele problema, isso aqui, pegou Deus de surpresa. Não, ele já escreveu tudo, e para cada situação, para cada luta, para cada dificuldade, para cada seta, para cada levante do inimigo, ele já tem o escape, o livramento, já tem a porta aberta na onde não tem porta nenhuma, já tem o suprimento do alto, porque no céu não tem economia, não. Outra coisa, entendimento sem equívoco do chamado. Irmão, não entende, chamado não é flores, louros, agora. Aí a gente já vai até pro terceiro. O chamado, não pelos motivos errados, não é por status e nem poder. Eu tô falando isso porque de onde eu vim era assim. Não, agora eu sou um pastor, você tem que me respeitar. Irmão, André, você tem que me respeitar? E eu não tenho que te respeitar também? Tá entendendo? Ninguém tem que respeitar o outro porque é pastor, porque é isso, porque é aquilo. Tem que respeitar porque é uma pessoa. A gente deve isso para as pessoas. É óbvio. A pessoa é um pastor. A gente tem... A Bíblia fala, aquele que recebe profeta no cara de profeta, recebe galardão de profeta. A quem honra, honra. Honrai as vossas autoridades. Tudo bem. Mas o que a gente fala aqui também... Por exemplo, às vezes o pessoal... a Carolzinha... Um montão de gente de vocês aí. Às vezes prepara um café, põe lá, prepara um bolo, um pão, qualquer coisa e põe lá, né? Não é que vocês fazem qualquer coisa, mas prepara, né, uma coisa e faz, deixa lá, né? E é um agrado. E tem dia que não tem. E glória a Deus. Por quê? Porque ninguém é obrigado, é por amor, é um gesto de carinho que eu entendo.
É um temor, é um respeito que nós temos, na verdade, não é porque todo mundo é pastor, é porque nós nos amamos, nós nos respeitamos em Cristo. Está entendendo? Então, um equívoco monstruoso do chamado, as pessoas entendem, sabe? Ah, não, agora eu vou servir a Deus, então Deus vai me sustentar, mas vai ter dia que Ele vai te fazer, Ele vai permitir, e Ele vai te enviar para o deserto, como enviou Jesus. Tá entendendo? E vai ter dia de luta no chamado, e vai ter dia de guerra espiritual, e vai ter dia que você vai botar o teu joelho para orar, e o inimigo vai ficar te atentando, vai querer lançar seta, e vem sonolência, e vem celular tocando, e vem mensagem chegando, e gente chamando na porta, chegou o teu pedido aqui, não sei o quê, mas irmão, persevera, porque aquele que persevera tem privilégio, e vai ter acesso àquilo que ninguém tem. Mas não tem equívoco, não. E nem por status e poder. Sabe aquela coisa? Agora eu quero ser pastor porque eu quero que as pessoas... Ou nem vou falar disso. Eu quero profetizar, eu quero ter visões, porque as pessoas vão me respeitar, porque vão ver, olha, chegou aquele que tem a visão, chegou aquele que tem o poder. Sabe o que é isso? É as pessoas desejando os dons, desejando o poder de Deus pelos motivos errados. Para se sentirem melhor do que as outras pessoas. Irmão, você vê que é interessante, né? Tem dom, tem visão, as pessoas falam um monte desses dons que querem ter. Mas eu nunca vi, amor também é um dom. E eu nunca vi ninguém, você já viu alguém caçando, eu quero ter o dom do amor. O dom de respeitar, de amar o próximo, de você conseguir amar quem te persegue, de você conseguir, o amor de Jesus, o poder de Deus está tão impregnado em você, que você consegue amar e perdoar quem te persegue. E através desse amor, o coração da pessoa ser constrangido. E detalhe, o amor é uma arma espiritual que o diabo não conhece. Porque nele não há amor. Sabe o que constrangeu o ladrão da cruz? Não foi o Jesus que fazia milagres. Já parou para pensar nisso? O que fez o ladrão da cruz ser salvo, Tiago, não foi os milagres, o cego, o morto que Jesus ressuscitou, não foi o cego, o mudo que Jesus fez, o paralítico que ele fez andar, a cura e o poder que ele derramou sobre as pessoas, nem os demônios que ele expulsou. O que fez aquele homem ser alcançado foi o amor do Cristo sangrando, crucificado naquela cruz. Entendeu? Mas sabe por quê? Porque o poder de Deus, os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas, na verdade são só apenas um atrativo para que as pessoas ouçam o evangelho que liberta. Entendeu? Não ter medo do chamado. Ele nos chamou, ele sustenta. Ele nos chamou, ele garante. Ele nos chamou, ele é quem envia para os lugares certos. Ele é quem te coloca nos lugares estratégicos. Então, se ele te chamou, é ele que sustenta. Pode ter certeza. Ele nos chamou aqui, a gente. Não é ele que tem sustentado aqui? É ele. É ele quem sustenta. E outra, ser responsável. Responsável no quê, pastor? No temor. Na santidade. Você é responsável por se santificar, por blindar o teu coração. Você é responsável por vigiar. Você é responsável por manter a chama viva do Espírito Santo acesa dentro de você. Você é responsável por orar, por dobrar os seus joelhos, quebrantar o teu coração. É a capacitação do Espírito.
Você se capacita, mas é o Espírito quem dá. Nunca se esqueça disso. Você é responsável, o Espírito não dá para quem não busca. O Espírito não capacita para quem não é responsável e dobra os seus joelhos para buscar. Agora, aquele que persevera em busca pode ter certeza que vai encontrar. Batei e abri-se-vos lá. Bate na porta da oração, na sala do trono, e você vai ver que dia após dia, vai ter dia que você não vai precisar nem fazer muito esforço, querido. Você só vai falar, Espírito Santo, bom dia, a presença já vai encher onde você estiver. É isso que sustenta um chamado. Não é conversinha para boi dormir, historinha, eu vou passar de teologia. Você pode até ir passar de teologia e estudar, mas irmão, não dobra os teus joelhos não, para você ver se você não vira um legalista, um juiz da obra. Agora, se você dobrar os teus joelhos, a palavra que você receber, você vai ser como diz o salmista no Salmo 104, faz dos seus anjos ministros, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Eita glória! É isso, é joelho no chão. Quem tem chamado tem que ter joelho no chão, tem que ter experiência. E tem mais, eu já estou num negócio assim para a gente voltar e ir para o monte já. Vamos, Lucas? Vamos! Sexta-feira que vem, vamos de comboio para o monte. Amém? É a primeira sexta-feira do mês, vamos para o monte. Amém? Em nome de Jesus, vamos dobrar os nossos joelhos, fazer umas 7 sextas-feiras lá e vamos buscar o Senhor. Vamos nos comprometer. Amém? Vamos gastar tempo. Vamos pagar um preço na presença de Deus, porque é isso que sustenta um chamado. Amém. Responsabilidade na oração, na busca. Você se capacita, mas o Espírito, você busca, mas é o Espírito quem te enche. Você tem a responsabilidade de renunciar, de buscar, e quem santifica é o seu Espírito de Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós precisamos sair desta linha, sabe, tá difícil. Irmão, quando que não esteve difícil? Me conta aí. Quando que não esteve difícil, irmão? Me responde isso. Quando a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos, o povo era perseguido, o fogo, os milagres, o poder de Deus caía, não caía? Tiago foi decapitado, o povo era perseguido, e o texto diz que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Porque quem sustentava a igreja era o poder, era o Espírito de Deus. Quem havia chamado era o mesmo que estava sustentando. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Amém? É nisso que a gente precisa perseverar. Não tem que reinventar a roda, é doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? Eu ministrei na aula semana passada aí. Doutrina dos apóstolos não é doutrina de homem, não. É doutrina de Cristo. Eles pregavam a Cristo, o Cristo crucificado. Eles pregavam e as revelações do Antigo Testamento que iam se revelando para eles. E o Cristo crucificado, essa era a doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Paulo vai dizer para os Gálatas, para os coríntios, dizendo, nenhuma sabedoria quis, quando estava convosco, nada quis proclamar a vocês
a não ser o Cristo crucificado. Porque é isso que liberta, é isso que cura, é isso que transforma, é isso que mantém a igreja viva. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Persevere no teu chamado. Não dorme não, dona Margarida. Um dia eu fui orar pelo seu Joca. É muito engraçado. Ele tá vendo que eu tô do lado dele, que eu chamei para orar. Ele se assustou. Eu falei, não se assuste. Eu abracei assim. Esse povo assustado, né? Persevere. Sexta-feira que vem, hein? Monte. Nosso point é lá. Vamos orar. Vamos buscar. Né? Falando. Em nome de Jesus. Comece a orar no teu lugar. Talvez você estava com medo de realizar o teu chamado. Irmão, quem te sustenta é Deus. Você estava com medo por causa, mas agora o diabo vai se levantar, vai acontecer tudo de novo. Irmão, quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é o mesmo que te chamou. E vou te dizer, as coisas que acontecem na nossa vida, não pega ele desprevenido, não. Ele chama, ele sustenta, ele batiza, ele enche, ele supre, ele cura. Pastor, mas eu tenho tanta coisa na minha vida. Tem isso, tem as lutas, tem isso, tem as coisas do meu interior. Irmão, vai fazendo no caminho. E no caminho que você está fazendo, na obediência, na fidelidade, ele está te curando no caminho. Aleluia, Espírito Santo. Batiza, cura, transforma, traz de volta, em nome de Jesus, traz de volta para a presença, traz de volta, Senhor, aqueles que abandonaram, aqueles que estão com medo, Senhor, em nome de Jesus, em vez de pranto, óleo de alegria, aleluia, ao invés de vestes de cinzas, vestes de louvor, de santificação na nossa vida, Espírito de Deus. Unge cada um aqui. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem tem nos sustentado nesses 6 anos. E nós queremos glorificar o teu nome. E dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas vezes, Senhor, eu mesmo quis desistir e dizer, não, fica lá. Mas o Senhor insistiu e falou, não, é com você mesmo. É você, não é outro não, é você. Aleluia, e nesses 6 anos, quantas vezes nós somos forjados. Quantas vezes nós somos feridos. Quantas vezes nós somos mexidos. Mas o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui. Aleluia, o Senhor te trouxe até aqui, querido. É o Senhor quem nos sustenta e Ele tem nos sustentado até agora. O Senhor não se esqueceu de nós. Ele não nos abandonou ao léu. Ele está presente na igreja e Ele sustenta. Ele financia, Ele traz o recurso do leste, do sul, do norte, do oeste. Ele traz o sustento, Ele traz o recurso. Então somente persevere em nome de Jesus. Amém? Irmão, é difícil. Eu vou dizer para vocês, não é fácil não. Estou olhando na cara de cada um de vocês, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil porque eu tenho dias que eu sei que cada um de vocês aqui tem as lutas de vocês, não tem? Tem ou não tem? Tem. E tem dia que não dá vontade de vir?
Tem esse dia? Tem ou não tem? Tem, eu já senti isso. Tem dia que fala assim, ah não, hoje não. Tem dia até que você fala assim, não, hoje é o meu último dia. Hoje eu não vou mais. Cansei desse negócio de igreja, esse negócio de chamada. Mas a gente vem. E o Espírito enche. E ele sustenta, ele coloca você de pé. Irmão, desde que vem dias que o Espírito vai capacitar e encher vocês. E vai nos encher mais, sabe mais? Para fazer uma obra e cumprir um propósito. E vai ter coisas que eu e você estamos esperando da terra, sabe? Coisas que a gente precisa para trabalhar, para cumprir os nossos propósitos aqui na terra. Coisas para a gente, né, fazer as nossas coisas. Vai ter coisas que só vai vir, sabe como? Pela nossa obediência e fidelidade a Ele. Vou repetir, vai vir pela nossa obediência e fidelidade. Olha, Zé Carlos, meu Deus, aquilo que você estava esperando lá, você tinha conversado com a Nilda, ela estava conversando com você, por causa da tua fidelidade em se dispor para fazer as coisas para o Senhor, vai vir de forma sobrenatural. Assim diz o Senhor. Vai vir de forma sobrenatural. E eu jamais seria leviano de falar uma coisa dessa. Eu estou falando porque eu estava aqui falando e orando e falando da parte do Senhor, e eu olhei para você, Senhor, sabe? É assim. Irmão, vai ter. Escuta o que eu estou te falando. As coisas vão vir pela nossa obediência e fidelidade a Ele. Ao chamado que Ele entregou para nós. Amém. Obediência e fidelidade a Ele, Tiago. Você também. Obediência, as coisas vêm por fidelidade e obediência. O que Deus já tem te pedido para você fazer? É aquele negócio lá mesmo que você tem que fazer. Por mais que saia da minha boca ou de qualquer outra pessoa, mas você tem que fazer. E o Senhor vai entregar, vai abençoar, vai liberar, vai te encher, vai te capacitar, porque a fidelidade e a obediência a Ele é quando nós cumprimos isso, Ele sustenta. Amém? Irmão, poderia, a igreja tem mais gente, mas que está liberado é para liberado para vocês. E quando o milagre foi contado, eu estava naquele dia e tinha pouca pessoa, mas eu estava lá. Amém? Seja obediente e fiel. E o Senhor sustenta. Amém? Você que nos assiste, não adianta ficar inventando a roda. Não adianta ficar inventando. Ah, não, porque isso é lamuriano. E, ai, porque minha vida, porque isso, porque aquilo outro, que não está dando certo, não sei o quê. Fidelidade e obediência a Deus e ao chamado. E ponto final. E aí Ele sustenta. Deus te abençoe. Amém?